Shalom, irmãos. Tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, tremendo as pernas. Misericórdia. Da semana passada, quando o apóstolo me convocou de púlpito, né? Vocês lembram, né? Ele me chamou de púlpito. Eu já comecei a tremer as pernas desde a semana passada. Eu falei, ai Deus, porque para mim, irmãos, é algo assim, uma responsabilidade muito grande estar aqui. Ser encarregada de trazer uma palavra para a igreja, né? Porque nós somos a igreja do Senhor. E eu não posso colocar qualquer palavra, não. E a palavra, primeiramente, ela fala comigo, ela ministra em mim, para depois eu passar isso para a igreja. Amém, irmãos? Sentado mesmo, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, nós vamos fazer uma oração, consagrando este momento ao Senhor. Na verdade, o culto é dele, tudo é dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Mas nós vamos apresentar este momento, amém? Feche os seus olhos, irmãos. Pai, é diante de Ti, Senhor, que nós estamos, Pai, nesta quinta-feira, Senhor, para cultuar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, Senhor. E agora, Senhor, nós estamos no momento da palavra, Senhor, aquele momento em que o Senhor tem liberdade para falar conosco, Pai. Senhor, eu quero apresentar aqui, Senhor, cada pessoa que aqui entrou, Senhor. Pai, que o Senhor possa ministrar em cada vida, em cada pessoa, Senhor, que aqui está, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha ao encontro de cada um, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nós levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, em nome de Jesus, e que toda distração, todo cansaço, todo sono, em nome de Jesus, bate em retirada agora de cada mente, de cada vida, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, absorver aquilo que o Teu Espírito quer ministrar conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós estamos no mês de março, né? E o mês de março é o mês das mulheres, né? Nós tivemos o dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher. Ai, que chique, eu vou ter um tangedor hoje, olha, até assustei, Odair. Glória a Deus, irmã Simone. E aí, irmãos, voltando aqui a falar do mês de março. E neste mês foi destinado a apresentar algumas mulheres, né? Algumas mulheres da Bíblia que têm muito a nos ensinar. Aí você pode pensar, só para mulher? Não. Porque, na verdade, profeticamente, a mulher, ela representa a igreja. Então, quando nós apresentamos uma mulher, essa palavra ela vai servir para homem e para mulher, porque nós vamos entender o ensino que essa ministração quer falar conosco. E assim, irmãos, nós vemos na Bíblia muitas mulheres que mudaram a história da época que elas viviam. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre mais uma dessas mulheres. E aí eu fiquei, Deus, qual é a mulher? Deus, qual é a mulher? Senhor, misericórdia, né? E eu vejo assim, irmãos, que Deus, quando nós estamos conectados com Ele, como o pastor Sebastião ministrou, quando nós estamos ligados a Ele, irmãos, tudo fala. Sabia que tudo fala? Todos os lugares falam com a gente. Acontece uma situação, quando nós estamos ali, conectados com Deus, tudo fala. Aconteceu uma situação, uma situação desesperadora, você pode ter certeza, vai falar com você. Aconteceu algo maravilhoso, você pode ter certeza, Deus vai falar com você. Tudo na nossa vida fala, amém? E aí, irmãos, eu estava ouvindo 3 palavrinhas com o Davi, né? E aí começou aquela musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, e eu vou cantando junto com ele, né? E eu comecei a meditar nessa palavra de Josué, de Jericó, e eu comecei, a pensar, a meditar naquela história de Josué. E não tem como, irmãos, nós meditarmos na história de Josué, na história de Jericó, se nós não lembrarmos de uma mulher. O nome dela é Raabe, uma prostituta. A Bíblia, toda vez que ela se refere sobre Raabe, ela faz questão de nomear ela como uma prostituta. Eu entendo que é porque, para a gente nunca nos esquecer
da onde o Senhor nos tirou. O Senhor, Ele tirou Raabe da prostituição, mas nós vamos ver que ela não permaneceu na prostituição. Amém, irmãos? E aí, foi nesse contexto que me veio a mulher que eu vou apresentar para vocês hoje, Raabe. Só que também teve um outro contexto. Eu vim no último Cã, né? O Davi não estava muito bonzinho, eu vim e o Fer ficou. E aí o apóstolo, ele ministrou sobre discipulado. Meu Deus, irmãos, que ministração maravilhosa. Como o Espírito falou fortemente comigo sobre o discipulado. E entre as coisas que ele falou assim, olha, eu até marquei, até copiei de lá das minhas anotações. Eu sirvo a Cristo quando eu assumo e sirvo a visão que Ele deixou. Por isso que nós somos cristãos, porque eu assumi a visão de Cristo. Eu assumi ser discípulo de Cristo. E aí, irmãos, Jesus, Ele deixou para nós, quando Jesus veio à Terra, Ele veio com um propósito, de manifestar o reino de Deus aqui na Terra. E é isso que Ele deixou, essa é a visão de Jesus. Manifestar o reino de Deus. Tanto é que Ele curou pessoas, Ele fez milagres, Ele fez inúmeras coisas. E Ele também morreu por nós e ressuscitou para nos religar a Deus. Só que Ele também deixou para nós, discípulos dEle, manifestar o reino. Então a visão de Jesus, que Jesus nos deixou, é manifestar o reino. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, Jesus nos deixou a visão de manifestar o reino. Muitas vezes nós vamos ver no Novo Testamento ele falado, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, eis que é chegado o reino de Deus, porque o reino de Deus, irmãos, está dentro de nós. Conforme ele subiu, ele mandou o Espírito Santo para nós. Então, o reino de Deus está em nós. E aí, quem tem a obrigação de manifestar o reino de Deus hoje no mundo? Quem são? Nós, a igreja. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho sobre a vida de Raabe, antes da gente entrar na palavra, tá? A Bíblia, ela conta sobre Raabe. E ela caracteriza ela como uma prostituta, como eu já falei. Porém, irmãos, toda a história tem um porém. Raabe, ela não ficou prostituta para sempre. Por quê? Porque ela assumiu a visão que aqueles espias trouxeram para ela. Os espias trouxeram uma visão para ela. E ela assumiu aquilo. Tanto é que Raabe, você sabia que Raabe não era do povo de Israel? Ela era cananeia, ela era do povo pagão. E aí, ela assumiu de tal forma a visão que aqueles espias trouxeram a ela, que nós vamos ver que ela até foi morar com aquele povo. Olha só, irmãos. Aí nós também vamos ver que ela, além de ela ter assumido a visão, ela também serviu a visão daquele povo, daqueles espias. Vamos ver também que além dela ter assumido a visão, servido a visão, ela foi fiel à visão daqueles espias. O que significa ser fiel? É perseverar na fidelidade. Nós vamos ver isso mais para frente. E também nós vamos ver que ela mudou de vida por causa da visão daqueles espias. Nós vamos ver na Bíblia que ela não ficou mais sendo prostituta, ela mudou de vida. E tudo isso, irmãos, toda essa mudança de Raabe, Deus honrou. Deus, Ele honra quando nós temos algumas atitudes, porque que nem o pastor Sebastião ministrou aqui no começo, sabe, irmãos? Eu vejo que o culto, ele é como uma engrenagem. Tudo começa no começo, e aí parece que vai se engrenando. Eu não conversei nada com o pastor Sebastião, ele não conversou nada comigo, mas parece que é uma engrenagem, está tudo engrenado, está tudo interligado. Por quê, irmãos? Não adianta nós estarmos na igreja se nós não servirmos a visão que Jesus deixou,
a visão do reino. Não vai adiantar nada. A igreja, as 4 paredes, a comunidade, ela não salva ninguém. O que salva é o meu compromisso com a visão que Jesus deixou de manifestar o reino. Amém, irmãos? Então vamos lá. Vamos começar agora, hein? Antes de eu dar início ao texto que nós vamos, um dos textos que nós vamos ler, eu quero contar a breve história de Raabe, né? Como todos sabem, o povo de Israel estava escravo no Egito. Deus libertou o povo de Israel através de Moisés. Só que, irmãos, aquele povo que saiu do Egito, eles reclamavam toda hora para Moisés. Eles fizeram até um bezerro de ouro para adorar outros deuses. Eles deram muito trabalho. E aí Deus resolveu a não fazer com que eles herdassem a terra prometida. Tanto é que aquela geração que saiu do Egito não entrou em Canaã. Apenas 2 homens entraram em Canaã, Josué e Caleb. Por quê? Lá no livro de Números, nós vamos ver a história de quando eles foram espiar a terra de Canaã. Foram 10 espias espiar a terra. 8 olharam os obstáculos que a terra apresentava. E só Josué e Caleb olhou, não parou nos obstáculos, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Eles olharam para a terra que manava leite e mel. Então eu já quero começar aqui, irmãos. Para onde nós estamos olhando? Cuidado, o espia que para nas circunstâncias não herda a terra. Amém? Então vamos lá, irmãos. E foi nesse contexto que morreu aquela geração e só entrou Josué e Caleb daquela geração. E aí aí Moisés também morreu, né? Lá no livro de Deuteronômio 28 fala da morte de Moisés. E eles ficaram sem um líder. E aí o Senhor vai e levanta Josué. Igual a palavra que o pastor Sebastião trouxe em Josué 1:8. Foi a ordem que o Senhor Deus deu a Josué. Seja forte e corajoso, não temas, eu estou com você. E foi neste contexto que Josué, sendo líder, começou a conquistar a terra. E a primeira terra que ele tinha que conquistar era Jericó. Jericó, para ele conseguir. A terra de Jericó fazia parte da terra que ele ia conquistar, que o Senhor Deus já havia dado para eles. E para ele conquistar essa terra Jericó era uma cidade que era muito bem estruturada. Tinha muralhas gigantes em volta dela. E para isso, eles precisaram de alguém para conseguir espiar a terra, ser o espia da terra, ver como que a terra era e ver como que eles iam fazer para conquistar aquela terra. E adivinha quem foi? Quem, igreja? Raabe. Raabe foi a mulher que ajudou os espias, que abriu a sua casa para os espias ficarem lá. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Josué, capítulo 2. Deixa eu ver aqui, peraí. Do versículo 9 ao versículo 14. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Raabe, ela assumiu a visão daqueles homens. Ela assumiu, falou: opa, eu fiquei sabendo que Deus, o Deus de vocês, é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela assumiu o Deus de Israel para o Deus dela. Vamos ver então? Todos abriram? No versículo 9 diz assim, é a Raabe que está falando para os espias, tá? Para 2 espias que foram até a casa dela. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós,
e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e de minha mãe, como também as dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Irmãos, Raabe, nós vimos aqui que ela assumiu a visão que aqueles homens apresentaram para ela. Amém? Aí eu quero fazer algumas perguntas que é para a gente fazer uma reflexão, porque essa palavra também falou muito comigo, irmãos. Eu vou fazer algumas perguntas que nós vamos refletir. E aí, irmãos, de quem estamos assumindo a visão? Será que nós estamos assumindo a visão de Jesus, que Jesus deixou para nós manifestar? Qual é a visão que Jesus deixou para nós? Manifestar o reino aqui na terra. Tanto é que a oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no... Irmãos, nós somos os moradores da terra. Quem tem que exercer a vontade do Senhor aqui na terra, quem são? Somos nós, a igreja do Senhor. E aí eu faço uma pergunta para nós: de quem estamos assumindo a visão? Será que nós estamos assumindo a visão de Jesus? Ou será que ainda nós estamos assumindo a visão do sistema, do mundo, das coisas que querem atrair os nossos olhos, nos distrair? Isso daí é para a gente ir refletindo, tá, irmãos? Será que nós estamos assumindo a visão de Jesus? Ou nós estamos com a nossa própria visão, olhando para o nosso umbigo? Afinal, eu mereço ser feliz, não é? Esse é o lema que eu mais escutei a falar. Eu mereço ser feliz. E isso não importa o que eu tenha que fazer, o importante é ser feliz. Então, é uma pergunta para a gente refletir. De quem é a visão que nós estamos assumindo? E aí nós vamos ver que Raabe era uma prostituta, né? Como nós já vimos. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Será que, como Raabe, que era prostituta, será que nós ainda não estamos assim? Fala, ai Miriam, credo, você me chama de prostituta. Irmãos, eu quero apresentar para vocês 2 características de uma prostituta. 2 só. A primeira, uma prostituta, ela se envolve com várias pessoas. Ela tem intimidade com várias pessoas. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, como igreja de Jesus. Será que nós estamos nos envolvendo com vários deuses? Fala, não, jamais. Imagina, só o Senhor Jesus. Mas outro Deus não é só uma imagem ou um santo, né? Não é só isso. Outro Deus é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Às vezes, uma preocupação acaba ocupando o lugar de Deus. Às vezes, o medo acaba ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Às vezes, uma pessoa, o nosso marido, o nosso pai, uma situação que aconteceu, o nosso emprego, acaba ocupando o lugar de Deus no nosso coração. E aí? Quem nós somos? Será que nós somos ainda uma igreja prostituta?
Ou será que nós somos uma igreja que manifesta o reino de Deus? Outra característica de uma prostituta, ela se relaciona por interesse. E aí eu quero perguntar para vocês aquilo que foi perguntado para mim. Qual é a minha motivação quando eu me relaciono com o Senhor? Quando nós viemos ao culto, qual é a minha motivação de vir ao culto? Não, eu venho no culto para dar tudo certo. Porque eu aprendi, desde que eu era criança, que eu tenho que ir na igreja uma vez por semana para abençoar a minha semana. E aí, irmãos? Não, eu venho na igreja porque, eu tenho amizades lá na igreja. Será? Qual é a minha motivação quando eu entro no meu quarto e fecho a porta? Será que eu apresento a Deus as minhas vontades? Qual que é o meu interesse quando eu me relaciono com Deus? Eu tenho interesse que dá tudo certo, que eu seja próspero, que eu tenha uma casa, que eu tenha um carro bom, que eu tenha Irmãos, não é errado a gente querer isso, mas é errado a gente fazer disso a nossa motivação de orar. A nossa motivação, e isso ser o motivador da gente entrar diante de Deus. Isso está errado. Não está errado eu querer e apresentar essas coisas a Deus. Porque a Bíblia fala que é para a gente apresentar as nossas petições, todas as nossas petições a Deus. Mas o meu momento de oração ser baseado só nisso, aí está errado. Ou então o meu momento de oração ser só para eu desabafar e falar dos meus problemas. Ai, Senhor, ai, meu Deus, ai, Jesus, ai. Senhor, ajuda eu lá que eu não consegui pagar. Senhor, ajuda eu aqui na minha casa. Senhor. Irmãos, nós podemos sim pedir ajuda do Senhor, porque Ele é o nosso ajudador. Mas qual é a nossa motivação? A nossa motivação tem que ser adorar o Senhor, tem que ser manifestar o reino do Senhor. Nós temos que pensar em vidas, nós temos que lembrar de vidas quando nós estamos orando, irmãos. Se nós não lembramos de vidas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque a motivação do Senhor é vidas. A motivação do Senhor não é bens. Ele dá bens, porque Ele é dono de tudo, irmãos. Ele é dono do ouro, da prata, de tudo, de tudo. Mas a motivação do Senhor é vidas. Jesus, Ele morreu por vidas. Jesus, Ele não morreu para nos garantir casa própria. Jesus não morreu para nos garantir carro do ano. Jesus não morreu para nos garantir uma vida de sucesso. Uau! Assim como muitos aprenderam. Eu aprendi assim. Que se eu não estava tudo bem sucedida, tinha alguma coisa errada na minha vida. Eu tinha que ver, eu tinha que me consertar, que tinha alguma coisa errada na minha vida. Não, irmãos. Não. O que Jesus, Ele morreu por causa de vidas. Então, se na minha oração eu não apresento vidas diante dEle, tem alguma coisa errada. Amém, irmãos? Irmãos, vocês estão muito sérios. Meu Deus do céu. A gente já fica nervoso e está aqui em cima. Aí fica todo mundo assim, olhando para mim assim, ó. Deus amado, o sangue de Jesus tem poder. Ai, Deus, vamos lá, irmãos. Ai, profetiza, olha. Vamos lá, ó. Outra coisa que eu quero falar de vocês sobre Raabe. Então, nós aprendemos que ela assumiu a visão daqueles homens que ela nem conhecia, mas ela pegou aqueles homens, ela viu que eles serviam ao Deus verdadeiro. Ela viu e ela assumiu, opa, esse Deus vai ser o meu Deus. E nós, irmãos, nós estamos na dispensação do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo morando conosco. Por que muitas vezes nós não nos curvamos a isso? Nós nos curvamos às vezes por causa de problema, por causa de isso, por causa de dinheiro, por causa daquilo, por causa do fulano, porque alguém falou mal de mim, porque alguém fez isso para mim. E nós não paramos para nos curvar diante do Espírito Santo. Nós precisamos assumir essa identidade do reino. Amém?
Outra coisa também, nós vamos ver que Raabe serviu a visão. A visão dos espias, ela não só assumiu, ela serviu também. Abra comigo, vá um pouquinho para frente, está no livro de Josué mesmo, no capítulo 6, nós estávamos no 2, só ir 4 capítulos para frente. No versículo 22 até o 25, que diz assim: Então, disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então, ou seja, ela cumpriu aquilo que ela prometeu. Que ela prometeu que eles ficariam ali, e ela cumpriu. Então, entraram os jovens e os espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Ou seja, irmãos, todos que estavam na casa de Raabe foram, colheram daquele bem feito que ela fez. Todos da casa de Raabe, não se perdeu nenhum. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Versículo 25 agora. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto a tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Fala comigo assim, ó, vamos ler aqui o versículo, a parte B do versículo. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje. Quanto tempo que ela ficou com o povo de Israel? A partir daquele dia, para sempre. Além de ela ter assumido a visão, ela serviu. E quando nós servimos, nós podemos ter certeza de que toda a nossa casa será alcançada. Amém? Assim foi com a vida de Cornélio, em Atos 10. Assim foi com aquele carcereiro que Paulo estava na prisão, em Atos 16, quando ele foi para casa, a Bíblia fala que toda a sua casa se batizou também. Quando nós servimos a visão, não só a nossa casa, não só eu sou beneficiada, mas toda a nossa casa. Amém, irmãos? E aí eu vou fazer uma outra pergunta. E nós? Temos servido a visão que Jesus deixou, que é de manifestar o reino? Faz uma análise em você mesmo, irmãos. Assim como eu fiz. Faz uma análise. Eu tenho servido aquilo, eu tenho manifestado o reino? Aí você pode me perguntar, como que serve, Miriam? Muitos acham que servir é aqui, ó. Na plataforma. Mas eu vou falar para você, ó, o dedinho, ó. Não é, irmãos. Isso daqui, ó, aqui é porque o Senhor escolheu, e aqui é o derramar, não é o meu serviço. Eu vou agora mostrar para vocês o que o Senhor falou comigo, aonde que é o servir. Aonde que é o servir, será? Será que servir é servir no altar? Será que servir é servir na igreja? Onde que é o servir? Sabe qual é o primeiro lugar que a gente tem que servir, irmãos? Sabe qual que é o primeiro lugar que nós temos que manifestar o reino? Vai, quem dá? Quem chuta? Olha, ó, a nossa casa. A nossa casa, irmãos. É o primeiro lugar que nós temos que manifestar o reino. Por quê? Porque o Senhor vai pedir conta dela para nós. O Senhor não vai pedir conta, de quanto a gente cantou para Ele, quanto a gente pregou para Ele. Sabe por quê? Porque vem dEle.
A voz bonita que os ministros cantam aqui, vem do Senhor. O dom do Odair, do Douglas, do Jorge, do Fábio, vem do Senhor. A palavra, irmãos, não é minha. Não é minha. Vocês podem ter certeza. Por isso que eu tenho muito temor. Tremor e temor. Porque não é minha. Vem de Deus. Mas a minha casa não. A minha casa o Senhor vai pedir conta a mim. A mim e a cada um de nós. Então, irmãos, o primeiro lugar para a gente servir é na nossa casa, é na nossa família. Porque muitas vezes nós somos bons para servir os de fora. Chega em casa, parece que se transforma. Parece que aquele sorrisinho se transforma e aí parece que não é mais aquela mesma pessoa. Tem gente que é muito bom, que é muito gentil, que é muito delicado, que fala muitas palavras bonitas para quem está em fora de casa. Mas a hora que chega em casa é grosso, é estúpido. Não, irmãos. Nós não estamos manifestando o reino. Porque vocês vão ver no final o que acontece com a vida de Raabe. Nós vamos perceber que Deus é um Deus geracional. Como nós já ministramos aqui. E aí, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre os maridos, para os homens. Que os homens precisam aprender a servir as esposas. Falar, mas de novo, vocês ministraram janeiro inteiro sobre isso, mas você vai falar de novo. Eu vou, irmãos, eu vou. Porque assim, olha, tudo aquilo que a gente não fica ouvindo, a gente esquece. Não é verdade, teacher? Se a gente não... Outro dia ela falou assim para mim, ó. Eu só escuto música em inglês. Porque se eu não escutar música em inglês, ela vai esquecer. E assim é tudo na nossa vida, irmãos. Por isso que eu vou falar de novo para os homens, para as mulheres. Amém? Então vamos lá, ó. Homens. Nós precisamos, os homens agora. Homens, aprendam a servir as suas esposas. O Senhor vai pedir conta disso para você. O Senhor vai pedir para você, quando você se apresentar diante de Deus, o Senhor vai perguntar para você. E aí você vai falar assim, mas como que eu sirvo? Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou falar de novo. Como que a gente serve, irmãos, as esposas? Com amor, com delicadeza, nada de grosseria. Pedro fala isso, irmãos. Pedro fala isso, que o homem que não trata a sua mulher que o homem que é grosseiro com a sua mulher, as orações não são respondidas. Não adianta nada você estar na igreja sentadinho ou em cima do altar, que é pior, querer falar, sabe, dar uma de bonitinho e tratar com aspereza a sua esposa. Você é um hipócrita quem faz isso. Me perdoe falar. Me perdoe, irmãos. Isso sabe? Porque, irmãos, o Senhor vai pedir conta de nós. Então, os maridos, eles precisam aprender a tratar a esposa com amor, com respeito, com delicadeza. Mulher, irmãos, a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. E não é à toa que o Senhor traz esse ensinamento para nós. Nós precisamos, os homens precisam aprender a ser amorosos com a mulher. Amém, homens? Amém? Nossa, parece que não sai, profetiza. Parece que não sai. Aí outra coisa também, olha, sendo também um governo justo. Vocês estão cansados de ouvir daqui do altar que os homens são o governo da casa, não são? Estão cansados, não estão? Só que nós precisamos aprender a saber que existe um governo justo e um governo injusto. Não adianta eu ser governo por ser governo. Eu mando, como que é o ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque, afinal, eu sou o governo. Olha o dedinho, ó. Não é assim não, irmãos. Não é assim que o Senhor nos ensinou. Porque não foi assim que Jesus fez conosco. Foi assim que Jesus fez conosco? E a Bíblia fala o quê para os homens? Que assim como Cristo amou a igreja, assim o marido tem que amar a sua esposa. Amém? Então, o segredo,
exemplo que o homem deve seguir é de Cristo. É de Cristo amando a sua igreja. É de Cristo morrendo por sua igreja. Amém? E ser um governo justo é você o quê? Suprir as necessidades. Afinal, nós estamos debaixo de um governo. Não estamos, Ricardo? Nós estamos debaixo de um governo. E nós queremos que esse governo seja como? Que supra as minhas necessidades, não é verdade? Irmãos, e quando eu falo em necessidade, muitas vezes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, é necessidade física. Mas, irmãos, não existe só necessidades físicas. Eu vejo assim que a maior necessidade que o ser humano tem, às vezes, é emocional. Porque o físico, ele oscila bastante. Porque tem hora que tem, hora que não tem, hora que tem, hora que não tem. Mas o emocional não. Se a gente não for suprido, a gente nunca tem nada. A gente sempre, é cabisbaixo. Então, homens, vamos suprir as esposas emocionalmente. Conversa com ela. Pergunta para ela, como que você está? Você está vendo sua esposa que está irritada? Conversa com ela, fala, viu, o que está acontecendo? Você está percebendo que você está nervosa esses dias? Está para vir? Está para vir? Ou se não, você fala assim, o que eu posso ajudar? O que eu posso ajudar? Se às vezes você está sobrecarregada, o que eu posso ajudar? Irmãos, os homens precisam aprender a suprir essas necessidades emocionais da esposa. Às vezes, as mulheres elas só querem falar. Só querem falar. Só precisam desabafar. Você não precisa nem dar conselho. Você não precisa nem falar nada. Só empresta o ouvido, mas presta atenção, porque ela percebe. Ela percebe quando não está prestando atenção. Dá uma raiva. Não dá? Dá raiva. Então, você só precisa prestar atenção e fazer assim, Nossa, verdade? Eu não acredito que ela fez isso. Faz isso que dá tudo certo, irmãos. Faz isso que dá tudo certo. O Fernando está de testemunha aqui. Muitas e muitas vezes ele fala assim, não acredito. Aconteceu isso na escola? Irmãos, irmãos, está suprindo a minha necessidade, irmãos, porque às vezes acontece alguma coisa no meu trabalho, eu preciso falar. Eu não vou conseguir falar às vezes no trabalho, eu preciso falar com alguém. E quem que eu vou falar? Com meu marido. Amém, irmãos? Outra coisa também, compreensão e ajuda, né? Ajuda também a esposa. Irmãos, vocês acreditam que nós estamos, em 2022 e ainda existem mulheres que têm medo de homens? Mulheres que pensam assim, meu Deus, o meu marido está chegando. Como que vai ser? Olha que coisa séria, irmãos. Vocês acham que uma mulher que ela tem medo da figura do marido dela, este governo está sendo justo? Não, não está sendo justo. E o Senhor, Ele vai pedir conta para nós disso. E aí os homens também, ele pode servir os filhos, irmãos. Isso é muito importante, servir os filhos. Sabe, essa semana eu tive uma reunião de escola, reunião de pais na escola. E eu acho que toda a cidade de Jaú e todo o Brasil e todo o mundo, nós estamos passando por um problema muito sério na escola. Qual é? A defasagem. A defasagem, porque misericórdia, não vamos nem entrar nesse mérito. Só que eu estava lendo alguns artigos, porque eu me assustei. Eu sou professora de 1º ano. Eu me assustei, porque eu tenho criança que não sabe pegar no lápis. Eu tenho criança que não tem coordenação motora nenhuma. Não sabe, vou só contar para vocês, não sabe pular amarelinha. Eu fui fazer uma brincadeira com eles de amarelinha, crianças de 6 anos não sabiam pular. Eu fiquei assustada, falei, Deus, mas o que está acontecendo? Porque tá bom, ficar em casa, beleza, mas viu, travado desse jeito? E aí eu fui ler alguns artigos. E o que nós vimos? Que é o problema maior da pandemia, além do problema da aprendizagem, é o excesso de telas. É o excesso do celular. Por quê? Ninguém estava preparado para a pandemia. Nem escola, nem pai, ninguém estava preparado. Nada estava preparado. E aí, qual que foi o caminho mais fácil? Tó o celular. Tó, deixa eu trabalhar, fica quietinho aí, vai aprendendo aí, tó o celular, mas me deixa trabalhar.
Foi assim que aconteceu na pandemia. E aí, na reunião de pais, eu apresentei isso para os pais. E pedi encarecidamente para os pais me ajudarem a não deixar mais as crianças tanto no celular. Irmãos, eu tenho um monte de criança que tem problema de fono, que não fala direito. Aí eu fiquei, meu Jesus, mas por quê? Porque essa criança não cantou na educação infantil, ela não dialogou, às vezes em casa não dialoga, fica quieta, fica no celular, e a mãe fala assim, ai, ele é quietinho mesmo. Claro que é quietinho, se você não for lá conversar, tem criança não, tem criança que fala mais do que a boca, mas tem criança não, que ela é retraída. E vai de quem? Dos adultos. Então, estou falando para o pai, conversa com seus filhos, conversa, pergunta, tira o celular um pouco dele, limita o celular um pouco, irmãos. Eu não sei, essa geração parece que é tapado. Aqui, ó, não faz outra coisa. Limita o celular. Tem aplicativo. Vocês sabiam que tem aplicativo para limitar o uso do celular? Se chama o Google Family. Eles ali devem estar me fuzilando. Mas tem aplicativo, gente, gratuito, que limita o uso de celular. Mas por quê? Porque você quer ser ruim? Não. Para você ter um momento em família. Para você conversar. Para você fazer alguma coisa com seu filho. Amém, irmãos? Agora eu vou falar para as esposas, tá? Como que a esposa vai servir em casa? Amável, com paciência. Tem mulher que é chata. A Bíblia fala assim, ó, que é melhor morar na casa cheia de goteira do que com uma mulher rixosa, uma mulher chata. Tem mulher que não consegue parar de falar, o marido chega e fica... Irmãos, irmã, também, né, ajuda aí também, né? Então, nós precisamos aprender a servir o nosso marido. A servir o quê? Com delicadeza. Eu falei dos homens, mas tem mulher que é grossa, irmãos. Tem mulher que olha para dar um coice de mula, só falta andar de 4 patas. Porque do resto, só parece que abriu a boca, deu uma patada. Não, irmãs. E a delicadeza? Nós temos que ser delicadas. Nós temos que aprender a ser delicadas. Mansidão nelas. Outra coisa também, olha, servir o nosso esposo com paciência. Irmãs do meu coração, homem não é igual a gente. Homem não vê a roupa, homem não vê. Parece que vê e fingiu que não viu, mas eles não vê. Então assim, ó, tenha paciência com eles. Tenham paciência, ensina. Eu sei que é mais fácil a gente gritar e dar ordem do que a gente ensinar. Eu sei que é mais fácil. Gente, eu sou professora, eu sei. É muito mais fácil, gente. Não, tá errado isso daqui. Do que a gente o quê? Gastar um tempo e ensinar. Mas o que vai mudar é quando eu ensino, não quando eu grito. Então, nós como mulheres, nós precisamos aprender a ser delicadas, a ser amorosas, a respeitar. E como mãe também, tudo aquilo que eu falei para o pai serve para a mãe. Irmãos, eu estava meditando também outro dia sobre foi até uma coisa que Deus falou muito comigo quando estava ministrando, estava escrevendo essa palavra, sobre a parábola dos talentos. A gente ouve a parábola dos talentos, a gente imagina que é dom. Ai, Deus me deu um dom e Deus vai cobrar de mim o que eu fiz com o dom que Ele me deu. Mas, irmãos, eu não entendi. Isso daí é uma outra forma de ver a parábola, tá, irmãos? Pode ser o dom? Pode. Mas eu entendi também que o talento é tudo aquilo que o Senhor coloca na minha mão. Irmãos, tem muitas mulheres que sofrem porque não tem um marido. Não tem um marido. E você tem. E o que você está fazendo com o marido que o Deus te deu? Ele é um talento para você. Ele é um talento. E o Senhor vai cobrar isso de você. Tem muitas mulheres que choram porque não têm filhos, que ainda não conseguiram gerar. Eu sei o que é isso. Dói, a gente se sente seca, dói demais. E você que tem filhos, o que você está fazendo com os seus filhos? Ele é um talento. Ele é um talento que o Senhor te deu. E o Senhor, assim como a parábola dos talentos, o Senhor deu
Só que depois o Senhor foi ver o que a gente tinha feito com os talentos que o Senhor tinha dado. Não é assim a parábola dos talentos? Todos conhecem? Amém? Todos conhecem, né? O Senhor, ele foi cobrar. Fala, viu, o que você fez com o talento que eu te dei? O filho é um talento que o Senhor te deu. E o que nós estamos fazendo com o talento que o Senhor nos deu? O Senhor vai nos pedir conta. Então, tudo aquilo que eu falei para os homens com relação aos filhos serve para as mulheres. Amém? E também eu vou falar para os filhos, que também eu vejo aqui que tem muitos adolescentes, glória a Deus, muitos jovens, que também precisam manifestar o reino. Amém? E aí, como que a gente manifesta o reino? Servindo. E o primeiro lugar que a gente serve é aonde mesmo? Aonde? E como que os filhos servem em casa? Respeitando os pais, amando os pais, sendo obedientes aos pais. E muitas vezes, filhos, ajudando os pais. Porque muitas vezes a mãe e o pai não dá conta de fazer tudo. Só que aí às vezes tem um adolescente que fala assim, eu não quero lavar louça. Isso é servir, isso é manifestar o reino. Fala, mas eu estou manifestando o reino, lavando louça. Claro que tá, vocês estão aprendendo, gente. Vocês estão aprendendo para futuramente vocês ser, expert no assunto. Eu sei que não é gostoso, mas faz bem pra gente. Isso é manifestar o reino também. Amém? Outro lugar que a gente pode servir. Então, primeiro lugar a gente serve em? Segundo lugar, no meu trabalho, na escola onde eu estudo, no meu trabalho. Irmãos, a gente tem que encarar trabalho, escola como propósito de vida. Deus deu um propósito para você, de colocar você ali. Então, por que Deus me colocou ali? Tem um propósito, eu não estou ali para ganhar dinheiro apenas. Não, aquilo lá é consequência do meu trabalho. O meu propósito é manifestar o reino lá dentro. Manifestar o reino dentro da onde eu trabalho. Como? Fala, mas como que eu vou manifestar o reino? Irmãos, primeira coisa, com exemplo, né? Porque não adianta nada eu falar assim, não, eu manifesto o reino aqui dentro da escola, mas eu sei só por Deus. Não adianta. Primeira coisa é com exemplo. Segunda coisa, com ações e palavras. Irmãos, quantas vezes a gente chega e vê uma pessoa do nosso serviço que não está bem? A gente pode chegar nela e falar assim, viu, tá tudo bem? Eu tenho percebido que você não está muito bem. Sabe, conversar com ela. Isso é manifestar o reino, irmãos. Isso é você ser um Cristo, porque Cristo fez isso. Ser um pequeno Cristo é ser cristão, porque Cristo fez isso. Ele cuidava das pessoas, e nós precisamos também aprender isso. Amém? E também o terceiro lugar que nós podemos servir, então vamos lá, recapitulando, hein? O primeiro lugar de servir é onde? O segundo lugar? No trabalho ou na escola. Vou só contar um testemunho para os adolescentes. Eu fiz Cefam, né? E aí, irmão, no Cefam, nós éramos uma classe de 40 alunos. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é a minha não. Mas na minha classe, deixa eu ver, 3 adolescentes se converteram naquele ano. Por conta, não só por conta de mim, era eu e mais um rapaz, nós éramos cristãos. E nós dois nos juntamos, nós chegamos a fazer jejum pela vida de uma menina que ela só andava de preto. Ela mora em Bocaina, essa menina. E ela se converteu. 3 pessoas da nossa classe se converteram. Nenhuma foram para a minha igreja, nem para a igreja dele, porque cada uma morava em uma cidade. Mas elas estão manifestando o reino. Glória a Deus. Amém? Então, o terceiro lugar para a gente servir é na nossa cidade. É na sociedade que a gente vive. E é aqui na igreja, irmãos. Aqui na igreja. E como que eu sirvo nesses lugares? Orando por esses lugares, orando pela nossa cidade, orando por vidas, por pessoas, por vizinhos, pelo bairro, orando pela igreja, orando pelos pastores, por aqueles que ministram a nossa vida. É muito importante isso.
respeitando as pessoas, respeitando as autoridades, respeitando as pessoas aqui dentro da igreja e também, como marquei aqui, honrando. Então, irmãos, eu nem sei porque eu vou falar isso, mas toma cuidado quando você for falar de alguém. Toma cuidado. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas. E não importa quem elas sejam. Nós precisamos aprender a honrar. Porque depende de nós. Não é porque a pessoa é legal ou a pessoa é chata que eu tenho que deixar de honrar. Não. O Senhor vai se tratar comigo. Não, com aquela. Com aquela Ele vai tratar com ela, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, tome cuidado quando você for falar de pessoas. Porque as pessoas são imagem e semelhança do Senhor. Amém? Então, vamos lá, vamos recapitular, hein? Raabe, ela assumiu a visão e ela serviu a visão, certo? E também Raabe, ela foi fiel à visão. Abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Olha, nós vamos sair do livro de Josué, porque Raabe, irmãos, está em várias partes da Bíblia, viu? Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Hebreus 11, 31. Hebreus 11 fala da galeria da fé, da galeria dos heróis da fé. Aqui mostra vários heróis da fé. E olha quem é um herói da fé. Raabe, por conta da sua fidelidade. Vamos ver, irmãos? Hebreus 11, 31, diz assim, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Só fala isso de Raabe. Só que se nós continuarmos olhando, o autor de Hebreus, ele não vai nem falar de Davi, e olha que Davi foi o rei Davi. Ele até fala aqui mais para baixo, não vai dar tempo de eu falar de Davi. Ele até fala assim, estou falando assim bem em português. Não vai dar tempo de falar de Davi, gente, os mais importantes eu já falei. E ele falou de Raabe. Ele não fala nem do profeta Elias, mas ele falou de Raabe. Olha como essa mulher foi importante. Olha como essa mulher foi muito importante. E por que ela foi tão importante? Porque além dela ter assumido a visão, servido a visão, ela permaneceu nessa visão. Ela foi fiel. Ela foi fiel. Um dos atributos da fé é a fidelidade. É fidelidade. E viu, aí eu quero trazer uma pergunta para a gente refletir. Será que eu sou fiel à visão de Jesus Cristo de manifestar o reino? Ou será que qualquer coisa me tira do... Falar, não sei não, viu? Não sei, acho que esse negócio de igreja, esse negócio de Deus, esse negócio de orar, não sei não é para mim. Parece que eu comecei aí, peguei firme, comecei discipulado, parece que desandou tudo. Eu já ouvi isso, irmãos, já ouvi isso. Parece que desandou tudo, mas então, é aí que nós precisamos mostrar a quem nós somos fiéis. A quem? Será que eu estou sendo fiel mais comigo do que com a visão? Será que eu estou sendo fiel mais com as distrações, com aquilo que é legal, do que com a visão que o Senhor nos deu? Isso é algo para a gente refletir, tá bom? Será que nós somos fiéis aos propósitos que o Senhor colocou em nós? O Senhor nos deu propósitos, amém? Como eu acabei de falar, o nosso trabalho, ele é um propósito de Deus. E aí, será que eu estou sendo fiel a este propósito ou eu estou me distraindo nele? Porque muitas vezes a gente se distrai no meio do caminho, as coisas já começam a acontecer e a gente perde o foco. A gente para de olhar o propósito e a gente perde o foco. Então, isso é para a gente refletir. Amém, irmãos? Outra coisa também. Então, vamos lá, recapitulando. Raabe assumiu a visão, ela serviu a visão, ela foi fiel à visão dos espias. E Raabe, ela mudou de vida por causa da visão dos espias. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. É o livro que está na frente, tá? Nós estamos em Hebreus. Vá um pouquinho para frente que você vai achar Tiago. É o próximo livro. Tiago 2,
versículo 24 e 25. Esse Tiago é irmão do Senhor Jesus Cristo, tá? E olha aqui que o Tiago está falando. Tiago, capítulo 2, versículos 24 e 25. Ele diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir de outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Aqui o Tiago, ele está falando sobre Raabe. E ele está falando sobre fé e obra. Porque não adianta nada, irmãos, eu falar que eu assumi a visão do reino, se as minhas obras não condizerem com a minha fé. Não adianta nada. Não tem como eu falar assim, ó, não, eu assumi a visão do reino, eu estou manifestando o reino na terra, mas eu não ter mudado os padrões da minha vida de antigamente. Não adianta. Sabe algo que o Senhor falou muito comigo enquanto eu estava ministrando, né? Que a hora que eu cheguei nessa parte, eu falei, meu Deus. Deus falou assim, muito comigo. Tem pessoas que por conta da personalidade dela, ela nunca vai ser uma adúltera. Por conta da personalidade. Gente, é só a gente parar. Vocês conhecem pessoas que não são do evangelho, que não conhecem o evangelho, mas nem por isso é uma má pessoa, não é verdade? Nem por isso ela é uma má pessoa. Então tem pessoas que elas nunca vão adulterar, elas nunca vão se embriagar, elas nunca vão usar drogas. Por quê? Eu vejo que é algo do perfil da pessoa, da personalidade, do temperamento, da criação. Então é algo dela. Porém, não é porque ela não tem essas condutas que são assim, aparentemente, nossa, né, extremas, que ela não precisa mudar os padrões. Porque todos nós, irmãos, nós temos padrões pecaminosos por causa do pecado, por conta da nossa natureza humana. Então não adianta nada, vamos supor, eu nunca adulterei, aí eu venho para Cristo, falar, então a minha vida é perfeita, porque eu nunca adulterei, eu nunca me embriaguei, eu nunca usei droga, então eu sou perfeita, glória a Deus, não preciso mudar em nada. Não é assim, irmãos. O Senhor falou muito comigo sobre mudança de padrão. Mudança de padrão. Eu até orando e Deus foi falando comigo, até marquei aqui alguns padrões. Antes de eu falar dos padrões, Paulo, na carta aos Efésios, ele fala assim, ó, aquele que roubava, não roube mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, ou seja, não é bem aquela história, vem como estás e permaneça como estás. Porque nós vamos ver, o próximo tópico é o que aconteceu na vida de Raabe. Nós vamos entender que Raabe não foi prostituta. Ela chegou como uma prostituta, mas ela não permaneceu como uma prostituta. Então, não é porque eu vim de um jeito que eu tenho que permanecer desse jeito. Não, eu tenho que mudar os meus padrões da minha natureza humana. Por exemplo, irmãos, tem pessoas que elas gostam de tirar vantagem de tudo. Elas veem pessoas e elas veem as situações como o que eu vou me beneficiar com aquilo. Isso é um padrão que não é padrão do reino. Se eu começar a servir o padrão do reino, manifestar o reino, eu não posso ter esse padrão na minha vida. Tem pessoas que elas enganam os outros para conseguir o que quer. Às vezes o vendedor, não estou falando que todos os vendedores fazem isso, tá, irmãos? Mas tem muito vendedor, eu tenho um nervoso, gente, de chegar no lugar, ser perguntado o produto. Não, é ótimo, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Mas então, não, mas isso, viu? Não, fala a verdade, gente. Aí, às vezes, a pessoa quer enganar, para conseguir algo. Irmãos, isso não é algum pecado que é tão exposto como um adultério, como as drogas, como a embriaguez. Não é tão exposto, mas é um padrão
que não pertence a quem quer manifestar o reino. Não pertence. Outra situação também é, às vezes, as irmãs. Que muitas vezes no mundo, ela gostava de passar e os homens olharem para ela. Ela gostava. E aí ela vem para a igreja e ela quer continuar nesse mesmo padrão. Ela é algo até, irmãos, que é meio que inconsciente. Só que a partir do momento que a pessoa, ela entende isso na vida dela, ela tem que falar, opa, eu sou assim. Eu gosto quando os homens olham para mim. Então eu preciso mudar. Isso é um outro padrão que não é exposto como o adultério, como as drogas, como o álcool, não é exposto. Mas são padrões que não condizem com quem manifesta o reino. Amém, irmãos? Então, a gente tem que fazer uma análise. Quais são os padrões da minha vida que não agradam a Deus? Às vezes é o mentir. Uma mentirinha pequenininha. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E nós não podemos continuar no mesmo padrão. Se nós queremos manifestar o reino, nós precisamos mudar o padrão de vida. Amém, irmãos? Ou senão, às vezes, o homem é aquele homem violento. Às vezes o homem, ele cresceu vendo luta. Aí tem filho que quer ver o Kung Fu Panda. Só quer ver luta na frente dele. Por quê? Cresceu fazendo judô, karatê e não sei mais o quê. Aí ele cresce com isso, meio sendo violento. Só que aí ele vem para Cristo. O padrão precisa mudar. Esse homem, além de não ser mais violento, ele também não pode ser grosso. Porque geralmente o homem violento é homem grosso. Então, é um padrão que não é exposto como um pecado que, nossa, todo mundo fala, ai, fulano adulterou. Gente, não estou aqui desmerecendo o adultério. Adultério é pecado e ponto final, não é isso. Só que muitas vezes a gente, ai, fulano fez isso. Mas viu, o mesmo pecado de eu falar mal do fulano é igual ao adultério que ele fez. Por isso que Deus é justo. A consequência, deixa eu só explicar. A consequência do pecado é diferente. É diferente, não tem nada a ver. Mas o pecado em si, por isso que fala que para Deus não tem pecadinho, pecadão. Por isso. Porque pecado para Deus é eu falar mal da pessoa que adulterou. É igual. É igual. Claro que a consequência vai ser diferente. Não estou falando de consequência, estou falando de pecado. Tá? Mas é a mesma coisa, irmãos. Então, nós precisamos mudar os padrões. Qual que é o padrão que eu cheguei aqui? O padrão que eu cheguei aqui, eu tenho que analisar a minha vida. Vou falar para você de um padrão meu, tá, irmãos? Vou abrir meu coração, vou falar para vocês de um padrão meu. Falta de perdão. Sou eu, irmãos. Até hoje eu luto com isso, sabia? Não com a mesma intensidade quando eu cheguei. A profetisa é prova disso. Quando eu cheguei aqui, e ó, irmãos, eu já era crente, ó. Eu cheguei aqui, eu tinha muita mágoa. A senhora lembra disso? Eu lembro de um dia que o apóstolo foi em casa, na época era o pastor e a pastora, eles foram em casa, e aí eu falei todas as minhas mazelas, e ai, coitadinho de mim, ai, coitada de mim. E aí nossa, o bispo falou até, falou, e eu entendi, e ele fez uma oração por mim. Irmãos, de verdade, eles foram embora, eu fui tomar remédio, porque parecia que eu tinha levado uma surra na oração. Porque foi naquela hora, depois até conversei com a senhora, foi naquela hora que a pastora falou para mim que eu tinha liberado aquelas pessoas. Ela falou, filha, você estava carregando todos eles. Falei, meu Deus, por isso que eu passei mal mesmo. Então, irmãos, só que isso é uma coisa que é um padrão meu. E aí, até hoje, às vezes eu sou tentada, sabia, nisso? Eu sou tentada. Porque às vezes a gente fala tentação, a gente imagina as piores tentações. Mas tentação, irmãos, a gente é tentado nas nossas concupiscências. O que é as nossas concupiscências? Os nossos padrões. Eu não vou ser tentada em adulterar, porque eu não tenho isso. Eu não vou ser tentada a tomar uma cerveja, porque eu não tenho isso. Eu não vou ser tentada a usar um entorpecente, eu não tenho isso. Eu vou ser tentada, às vezes, a não perdoar. Por quê? Porque esse é o meu padrão, irmãos. Então, é algo que eu preciso o quê? Estar sempre lutando com isso.
Claro que não é mais com a mesma intensidade. Hoje é mais fácil. Porém, se eu me afastar de Cristo, volta tudo e volta pior. Sabia? Então, irmãos, qual é o nosso padrão que nós precisamos mudar? Às vezes, o nosso padrão é falar dos outros. É falar da vida dos outros. Nós precisamos mudar. Não é um pecado exposto, mas é um padrão que não condiz com o padrão do reino. Amém, irmãos? Estão entendendo? Irmãos, por fim, estou acabando, tá? Olha. Aí eu acho que o apóstolo fala assim, olha lá, tá vendo? Ela pega no meu pé, aí quando chega a vez dela, ela, ó, aproveita e a palavra da eternidade na boca dela, mas eu tô acabando. Vamos lá, ó. Para terminar, irmãos, vou terminar agora, é a última, tá? Mas eu vou recapitular com vocês, que é assim que a gente faz para aprender, tá? O ensino é em espiral, tem que ir e voltar para a gente aprender. Então, primeiro, Raabe, ela assumiu a visão. Depois, ela serviu a visão dos espias. Depois, ela... Nossa, até me perdi aqui. Ela assumiu, ela foi fiel à visão e ela mudou de vida. E aí, com tudo isso, irmãos, Deus honrou as atitudes de Raabe. Vamos ver? Abra a sua Bíblia em Mateus 1. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Em Mateus capítulo 1, ele está falando sobre a genealogia de Jesus. E vocês sabem, né, como nós já até apresentamos aqui, e o apóstolo sempre fala sobre isso, que Deus é um Deus geracional. Olha que lindo, irmãos. Tem Raabe, irmãos, na genealogia de Jesus. Deus honrou aquela mulher que era prostituta, ela não permaneceu prostituta. Vamos lá, ó. Versículo 5, diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e ali por diante. Então, vamos ficar aqui na Raabe. Raabe, como nós vimos, ela assumiu a visão e ela passou a morar com o povo de Israel. E ela casou com um homem aqui do povo de Israel, Salmão. Como? Salmão. Então, Salmão. Então, irmãos, ela casou com esse homem. E deles dois nasceu Boaz. Vocês conhecem a história de Boaz? É uma história maravilhosa. Quem não conhece, depois na sua casa, lê o livro de Ruth. Ruth era moabita. E ela foi fiel à sogra dela e ela se converteu ao Deus de Israel por conta da sogra dela. E ela perdeu o marido e Boaz agiu de misericórdia com ela. Sabe o que eu entendo? Que Raabe e Salmão fez um bom trabalho. Por quê? Porque ele gerou um filho top. Ele gerou um filho que teve misericórdia de Ruth. E foi um homem de Deus, porque ele está na genealogia de Jesus Cristo. Então, irmãos, o Senhor, Ele é um Deus geracional. Eu vou falar uma coisa para vocês, que foi algo que o Senhor falou muito comigo. Quando Deus nos honra, não nos honra nos dando uma casa, um apartamento na praia, uma Land Rover. Isso não é honra, porque sabe por quê? Tudo isso fica aqui. Eu vou e isso fica. Deus nos honra quando Ele abençoa a nossa geração. Porque eu vou, mas a minha geração fica. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu vou ler aqui algo que eu escrevi para finalizar. A maior bênção que podemos ter é ver a nossa geração cumprindo os propósitos do Senhor, porque Ele é um Deus geracional. Aleluia. Amém, irmãos. Pode se colocar de pé.